E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos mais uma vez aqui para estudar o livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 2 e agradeço a todos os ouvintes essa oportunidade, da permissão de adentrarmos aos seus lares. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que os bons espíritos estejam com vocês. Olá, amigos ouvintes, com muita alegria estamos novamente aqui para continuarmos a nossa leitura a respeito da situação de André Luiz, contida no livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 2, como disse a Tereza, e que Jesus nos abençoe, né, nos estudos de hoje. Nós estamos no capítulo 2, no segundo parágrafo. Quarto parágrafo. Desculpa. Segundo parágrafo, logo depois vem um travessão, o terceiro, quarto parágrafo. Né? E aí nós paramos no parágrafo que inicia tais objulgatórias, porque, recordando, os espíritos estão chamando o André Luiz de suicida, e ele está intrigado com isso. Então, voltando ali no travessão: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objulgatórias incessantemente repetidas perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Ele vai explicar agora por que ele está indignado de ser chamado de suicida. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Então ele duelou, ele não queria desencarnar, ele não queria morrer. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentava nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Né? Então foi uma situação complicada nos intestinos. E ele estava lutando, ele não queria. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha, de injeções, e por fim a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim, que é a situação que nós estamos lendo desde o capítulo anterior, né? Então, esse parágrafo aqui, a gente observa também, principalmente, o duelo que ele tem com a morte. Ele não queria morrer, por isso a indignação dele. E até nós, quando lemos o livro por primeira vez, pelo que eu estou me recordando, quando a gente começou, realmente, suicídio, ele não se matou, ele não deu um tiro, não deu uma facada, não se jogou de prédio, não fez nada disso. Como é que ele agora se enforcou? Por que ele é suicida? Né? E interessante que nessa obra maravilhosa de André Luiz, nesses livros sensacionais, todo mundo deve esmiuçar, para, como nós já dissemos, entender o que nos espera, o que nos aguarda, o que podemos galgar ou evitar. Ele começa logo com um assunto bem assim, vamos dizer, né, Tereza, ao mesmo tempo delicado, constrangedor, que é o assunto suicídio. E ele não se mata, como a gente normalmente vê. Concebe o suicídio. Mas ele está sendo chamado, e como nós vimos antes, nos programas anteriores, os espíritos que o estão chamando de suicidas, espíritos inferiores também, eles o estão acusando, mas estão acusando corretamente. Eles não estão inventando. Não há invenção aqui. Está errado acusar, né, apontar o dedo. Mas eles não estão inventando. Aquela história, abrindo parágrafo, aquela história de dizer a verdade. Não, mas eu só digo a verdade. O Emmanuel é bem claro, é o Emmanuel, né? A verdade, ele diz assim, a verdade é como um diamante, pedra preciosa, né? Mas não deve ser atirada. Se você atirar o diamante, você fere o outro. E nem sempre você pode dizer a verdade.
foi quando Jesus, dialogando, o interrogatório, dialogando com Pilatos pergunta o que é a verdade, ele se cala. Ele não ia gostar de escutar. Não ia gostar de escutar, né? Então, mais um ensinamento do mestre. Então, a verdade nem sempre ela pode ser dita. No livro Paulo Estevão, só recordando, o personagem Gesiel, o pai põe fogo no sítio do Romano, a história, o pai de Gesiel, o judeu, ele põe fogo por uma situação lá de raiva, de vingança, num sítio de um romano. E Gesiel ajuda a apagar o fogo e depois diz que foi ele que botou fogo para não incriminarem o pai. Ele mentiu? Não. Ele quis salvar, porque o problema é a intenção. Então essa questão da verdade é muito delicada, né? Se eu ver alguém fazendo alguma coisa errada e conto para outro alguém, e esse outro alguém fica sabendo e se mata, eu sou assassino. Então, isso é muito complicado. Então, a verdade está sendo dita aqui, mas por quem? Por espíritos inferiores, não é? E aí, continuando, então. Por que a pecha de suicídio... É isso mesmo. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro. Já li. Continuando agora. Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Novamente está intrigado. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Quer dizer, eu ser chamado, acusado daquilo que eu não fiz. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. Porque é o que a Teresa comentou, foi no programa anterior, eu acho que ela comentou, porque ali não tinha advogado de defesa para ele, não tinha como se defender daquilo que ele achava que está sendo acusado injustamente. Se ele fosse levado a um médico aqui na Terra, vamos supor, esse comportamento dele seria uma depressão, porque ele agasalhou a ideia, né, as sugestões dos espíritos que ficavam o tempo todo martelando, como ele mesmo fala, a pecha de suicida, criminoso, porque eles, o nosso perispírito, ele revela para todos as nossas mazelas. No corpo a gente pode esconder quem realmente nós somos, mas fora dele não tem como. O corpo, muitas das vezes a gente julga as pessoas pelas aparências e tem muito lobo em pele de cordeiro. Por isso que às vezes até nós nos espantamos quando somos perseguidos por alguns espíritos, é porque a gente acha que agora a gente é um cordeiro, mas aquele espírito em outra encarnação conheceu a gente como lobo e não nos perdoaram. Então, o André Luiz no mundo espiritual, todos conheciam, viam nele quem ele realmente era, como era o temperamento dele, porque os chakras deles brilhavam, né, numa tal intensidade, porque o nosso perispírito tem cor, tem cheiro, tem peso. Então, os obsessores lá, os espíritos perversos, eles sabiam muito bem quem era o André Luiz. Sabia quem era, Ana Teresa, e não relata aqui que eram inimigos do passado. Apenas estavam relatando a situação dele. Você é suicida, criminoso e infame. É aqueles espíritos perversos que andavam lá pelos, como ele mesmo fala, pelas zonas inferiores. Então, como eu estava colocando, se o André Luiz tivesse encarnado com esse comportamento que ele diz aqui, né? Ele começou a ter longos períodos de desânimo, isso é característica de um começo de depressão. Ele já estava se deprimindo. Aquele que ele fora no começo, que ele mesmo conta que ele dava soco no ar, que ele tentava, mas ele gastou a energia e não fez o principal, que era mudar o pensamento. Ele não conseguia mais concatenar as ideias. Então, quando nós começarmos, cada um de nós, chegar a uma ideia e aquela ideia começar a martelar de dia, de tarde, de noite, principalmente se não for uma ideia muito boa,
a gente tem que tomar uma postura, a gente tem que fazer uma oração, abrir um livro, e principalmente o Evangelho, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento. Vigiar e orar, a gente Jesus, precisa fazer isso. Uhum. Ligar para um amigo, porque a primeira providência que algum espírito perverso, quando ele quer tomar conta vamos dizer assim, entre aspas, da vida de uma pessoa, ele começa a querer isolar ela do mundo, porque aí só ele vai ter o poder sobre ela. Ir ao centro espírita, conversar com alguém, sim, um atendimento fraterno, o Marco lembrou, e isso o Marco lembrou. Uma terapêutica boa também, lógico, ninguém aqui está falando que é só essa solução, não é isso. Todos devem procurar um médico da terra, porque se Deus não quisesse médicos na terra, não os teria mandado até nós, principalmente os missionários, né, dele. Uhum. Mas é uma terapêutica alternativa, ir ao centro espírita, tomar passe. Ou então, se você não é espírita, você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, fazer uma oração, tentar fazer um trabalho no bem, como a gente estava comentando no programa anterior. Não há obsessor que aguente você ir num orfanato catar piolho de criança. Porque isso ele não vai fazer. Eu garanto que não vai. Isso ele não vai querer fazer. Pelo menos naquela hora ali te deixa ali. O Marco lembrou bem. Pelo menos você vai ter um momento de tranquilidade para você poder concatenar as suas ideias. Mas se você não se permite nenhuma dessas coisas, como o Marco colocou, você quer ficar naquela postura, eu sou infeliz, o pessoal fala, eu sou uma lagartixa, eu não valho nada. É isso que o obsessor quer que você pense, que você sinta, que você comece a ter pena de você mesmo, que você se isole do mundo, que você não é ninguém, que você não consegue ajudar ninguém. É isso, esse é o nosso grande problema. Então, o André Luiz aqui está mostrando para a gente que isso também pode acontecer no mundo espiritual quando a gente desencarnar. Esse fenômeno não acontece só enquanto encarnados. Como desencarnado também, a gente pode passar por uma situação semelhante. O que muito acontece. E assim, você falou da situação o André Luiz está sendo obsediado e os espíritos que o estão fazendo conhecem a realidade do que aconteceu com ele, porque senão não estavam chamando de suicida, nem de criminoso, nem de infame. Conhece a situação, não estão inventando. E a gente pode recordar o caso aqui, um bom exemplo, porque se trata de um missionário de Jesus aqui na Terra encarnado, que é Divaldo Franco. Um homem que não tem o que falar, não tem o que falar, basta ver o trabalho dele. E ele relata, e muita gente no movimento espírita conhece essa história do obsessor, de um inimigo dele do passado, porque aqui não relata se eram inimigos do André Luiz, mas no caso do Divaldo e o Divaldo comportamento ilibado nessa encarnação, no trabalho do bem afinco, dia e noite até hoje. E ele foi... os espíritos permitiram, aí é bom a gente observar, os espíritos permitem muitas vezes que nos reencontremos com esses nossos irmãos, porque já está na hora de nós aguentarmos o tranco, vamos dizer assim, Colheu o que plantou. Porque não vem tudo numa encarnação só, a gente levantava da cama, mas a misericórdia divina não é merecimento, é misericórdia divina, a cobrança vem em suaves prestações. E aí o Divaldo foi permitido, esse obsessor, encontrar-se. E foram mais de 30 anos, ele conta em palestras, ali diariamente, inúmeras situações que ele já relatou. E o Divaldo no trabalho do bem, e afinco, até que um dia uma criança foi abandonada na porta da Mansão do Caminho, que é um trabalho que ele tem em Salvador, quem não conhece pode entrar na internet, Mansão do Caminho, que vai achar, é um trabalho maravilhoso. E essa criança foi colocada na porta da Mansão do Caminho, com a caixa, parece cheia de formiga. Acho que a situação era essa. E a criança abandonada. E aí ele vai e cuida da criança, resumindo, ele cuida. Quando ele está cuidando, o tal obsessor, que ele dá o nome de máscara de ferro, pela
ele deu esse nome porque ele conta que foi aquele ódio patibular, aquela coisa, por causa da peça, o Máscara de Ferro, né? Uma peça que tem muito famosa. E aí a fisionomia do personagem da peste, quer dizer, teve até o filme há pouco tempo, ele relata aquele ódio que o espírito tinha dele. Então, o espírito aparece para ele e fala assim, olha, agora eu vou ter que modificar o meu trato com você, porque essa que está aí é minha mãe que reencarnou. Está reencarnada. E se você já está dizendo que a ama, porque o Divaldo pegou a criança e já estava gostando. Você já ama, não, o espírito pegou, você já ama essa criança? O Divaldo conta assim, não, pai, mas calma, eu já gosto, mas também não é assim, eu vou amar com o tempo. E tal, cuida dela. Se você for cuidar dela, eu vou ter que mudar o trato com você. Porque muda, porque então, resumindo, o que a Teresa está falando é o nosso comportamento, principalmente daquele que vos fala que tem que mudar, do nosso aqui, o nosso comportamento mental, porque aí é o que a Teresa falou, vai catar piolho, vai cuidar de alguém no hospital, vai cuidar, porque pelo menos naquele momento, o negócio é que a gente sai daquele momento e volta para a rua, no meu caso pega o carro, né? Pega o vai carro, no trânsito e começa tudo de novo. Mas é a batalha diária do homem velho com o homem novo, que nós temos que travar para não cairmos nessa situação aqui, né? E outra coisa, daqui a pouco a gente, ou no próximo programa a gente comenta, que é a questão do conhecimento que a gente já tem. A responsabilidade aumenta infinitamente. Continuando. Peraí, onde é que a gente parou, Tereza? 6º parágrafo, vamos começar. Por quê? Não, a quem recorrer, né? Isso. Ah, tá, desculpa. A quem recorrer? Por mais que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Olha, já está reconhecendo. Porque ele foi um médico famoso, bom, muito bom. E médico, né? Médico, você sabe que tem que estudar muito e tal, e muito pesquisador e tal, então cultura ele tinha e muita, conhecimento ele tinha. Mas agora a realidade da vida é para recorrer para quem? O que adiantou? É isso que ele Pelo amor de Deus, não é que não... Olha, às vezes a gente interpreta, a gente fala erradamente. Então não precisa ter conhecimento, estudar. Não, precisa não, tem. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, oito, deixa eu ver, tá aqui. Aqui, abri nela, hein? O livro está aqui, eu abri nela. Porque ele fala aqui do conhecimento, ó. Que não adiantava muito. Não adiantava muito. Podia alterar, não é que não adiantava, não poderia alterar a realidade que ele está passando. Mas olha só o que Kardec pergunta na questão 898 do Livro dos Espíritos. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto de nossa principal preocupação, quer dizer, o futuro, como André Luiz aqui, o futuro tinha que ser objeto da preocupação dele, que não foi. Será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. Eu lembro do Marco Aurélio lá no centro. Para que eu quero aprender trigonometria? Isso vai servir para quê? Trigonometria não dava lá. Agora, gramática. Pelo amor de Deus. A gramática você se expressar bem. Eu nunca gostei muito, não. Você não gosta, mas é necessário. Misericórdia. Aí, olha o que os espíritos... Então, para que aprender isso? Aí os espíritos respondem, sem dúvida. Sem dúvida o quê? É útil. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, subirá mais depressa o vosso espírito, se houver progredido em inteligência, que é a pergunta 779, que é o progresso intelectual que impulsiona o moral, né? E o espírito superior, gente, tem que saber tudo. O exemplo maior é quem? É Jesus Cristo. Jesus o Cristo, sim, construtor da terra. Leia um livro A Caminho da Luz, construtor da Terra. Como é que alguém vai construir um planeta se não souber tudo? E aqui, Marco, quando ele fala que o conhecimento dele, a cultura intelectual não poderia alterar a realidade daquele momento, é porque a cultura é importante, óbvio que é, mas ele não cuidou da sua parte espiritual, ele não cuidou da sua espiritualidade. E como a gente sabe, como a gente vai para um país que a gente não conhece, a gente deve preparar a nossa bagagem, deve conhecer o que acontece naquele país, qual é o idioma que é falado, tipo de roupa, tipo de alimentação. O André Luiz só cuidou da parte intelectual. Ele esqueceu de colocar na bagagem
o que era necessário para a vida espiritual. A questão da oração, da meditação, ele nunca manteve essa conexão com o mundo espiritual. Então agora ele está reclamando porque no caso dele ele só cuidou de uma parte, e o ideal é que a gente já saia da encarnação com essas duas bagagens, com a bagagem intelectual, mas com a bagagem também espiritual. Ficou faltando para ele. Então, só a intelectual não estava ajudando naquele momento de tormento, de assédio por parte dos outros espíritos. Ele já estava confuso mentalmente. E aí ele chega a essa realidade, que infelizmente ele só cuidou da parte intelectual. Que nós, não é, meus amigos ouvintes, que a gente possa, durante a própria encarnação, separar alguns minutos da nossa vida para cuidar dessa parte. E essa é uma orientação no caso das leis de Deus, porque Moisés, já nos seus mandamentos, colocava: guardai o dia de sábado. Mas não é o dia do sábado, porque o Cristo depois veio falar que o dia não é importante. O mais importante é o ser humano, porque o sábado ele foi criado para que o homem use ele. Ele não é o dono do homem. E os espíritos nos orientam que esse guardai o dia de sábado, que está lá no Velho Testamento, que está lá nas tábuas da lei, esse guardar o dia de sábado é você cuidar da sua espiritualidade. E foi o que o André Luiz não fez. Então, como o Marco colocou, a cultura é muito importante, é essencial. A gente vive no corpo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer. Mas a gente precisa cuidar dessa outra parte, porque daqui a pouco a gente vai ter que voltar para casa. A gente vai ter que fazer essa grande viagem. E o André Luiz não se preparou para isso. Esse livro e todos os livros da série André Luiz vêm nos ajudar. A misericórdia de Deus permitiu que os espíritos viessem nos mostrar que a vida prossegue, já que a gente se esqueceu que Jesus provou isso, que a vida continua. Como a gente esqueceu, teve má vontade com a mensagem de Jesus, os espíritos agora, através da doutrina espírita, eles vêm falar para a gente: a vida continua, a vida não cessa. Nós precisamos nos preparar, porque Jesus também orientava a gente: caminhai no bem enquanto tem de luz. Enquanto a gente está encarnada, que a gente possa fazer esse trabalho de espiritualizar a nossa alma. Complementando o que a Teresa falou, a gente copia aqui uma frase de Emmanuel, né, e fala assim: Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila. Então, o André Luiz não tinha direito a nada porque ele não fez a obrigação que tinha que fazer, que é a de todos nós, como a Teresa falou, se aprofundar no conhecimento das coisas do espírito, mas ao mesmo tempo o auxílio ao próximo. E finalizando, que nós vamos conhecer a verdade porque a verdade nos fará livres. Livres para quê? Para escolher entre o bem e o mal. Então, muito obrigado e até o próximo programa. Então, companheiros, terminamos aqui mais um programa estudando as obras de André Luiz, e que todos possam sentir o amor e a misericórdia de Jesus em seus corações, em seus lares, que os bons espíritos estejam com todos. Que assim seja e até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.